que foi isso? Programming. Video game programming. Ah, tá, o jogo aumentando aí. Benjamin tá aí, tranquilão? Tá me ouvindo, jovem? Benjamin still alive? Ok, eu vou entender que sim. O microfone se mexeu, maravilha, tá ok. Pessoal, esperar mais um pouquinho o pessoal chegar aí. A gente dá início, né? Começou às 12h40, vamos até 3h10, correto? Todos conseguem ver minha tela certinho, né? Tranquilos. Será que o pessoal não viu no grupo lá que eu mandei o link? Ô Pedro e Benjamin, me responda uma coisa. Os professores, Oi. eles mandam na hora para vocês ou eles deixam postado há muito tempo o link, vocês vão lá e entram? Porque eu mandei isso, era 2 horas para eles, né? Antes das 2 até. Link no Então, grupo. agora repete aí, desculpa, passou um caminhão aqui, eu não consegui Tá. escutar. Os professores, eles mandam para vocês minutos antes de começar as aulas ou eles deixam postado há bastante tempo, um dia, não sei? Como é que é? Acho que Vocês deixam vêm na hora, postado. né? Hã? Normalmente acho que deixam depois, tipo assim. Mas o que você vai mandar? Você vai mandar um trabalho para nós fazer? Não, tô falando do link, para poder assistir a aula aqui. Ah, do link. Não, eles deixam depois. É que assim, a gente tem dois grupos. Um grupo que é tipo, tem os professores, que é o segundão, e tem um Uhum, outro grupo que é só da gente mesmo, só. E sei. eu acho que tem gente que tá no segundão e tem gente que não. E tipo, tem gente que tá no grupo da gente mesmo, só que tem gente que não Hum, tá no grupo do segundão. entendi. Então tem que Eu, mandar no eu mandei o outro seu link lá. lá para eles. Ah, Uhum. legal, bacana. Bom, olha, cara, vocês estão aí, eu vou dar aula para vocês dois enquanto isso, então, né? Porque já passaram Ah, assim, uns pode dar. 4 minutos, vamos começar. Tá, então, Benjamin aí, Pedrão, vamos embora. O UEL 2012, tá? Para a gente finalizar as questõezinhas aí sobre indústria cultural, e aí, se der tempo, a gente já entra no próximo assunto, que é neoliberalismo, tá? Vamos lá, então, Uhum. observando aqui a imagenzinha do super-homem, a chamada, tá? Aí, ó, seguinte, pessoal, a UEL, ela tem uma pegada de vestibular que ela traz questões muito do cotidiano e da vida dos alunos, dos jovens, né, daqueles que estão prestando vestibular. Então, por exemplo, quem não conhece o Super-Homem, né, o Homem-Aranha, o Quarteto Fantástico, né, a maioria do pessoal que presta já teve parte da sua infância, adolescência, ou até pré-adolescência, contatos com esses super-heróis, tá? Então, ela vai pegar contextos, né, da vida dos vestibulandos e tentar aplicar nessas experiências críticas a essas experiências, tentar tirar a partir dessas experiências o conteúdo que ela vai cobrar de vocês durante a prova, tá? Ela traz para vocês muitos momentos como esse para vocês interpretarem, né? Vamos lá. O super-homem ganha, né, poderes pelos efeitos dos raios solares, mas tem uma fraqueza, o minério kryptonita. O Homem-Aranha, alguém quer entrar, não? O Homem-Aranha adquire habilidades depois da picada de um aracnídeo. O Quarteto Fantástico nasce dos efeitos de uma tempestade cósmica. Um a um, os elementos da natureza tornam-se importantes para o nascimento de vários super-heróis. Porém, mais do que superpoderosos, esses heróis de histórias em quadrinhos, HQ, também escondem um segredo, né? Que segredo seria esse, então, aí, ó? Número 1. Reforçam a ideologia de uma nação soberana, a estadunidense, protegida dos inimigos, o que a credenciaria como mantenedora da liberdade mundial. Pessoal, vocês já assistiram, obviamente, o Super-Homem, né? Quais são as cores que o Super-Homem usa, por exemplo? Azul, amarelo e vermelho. Azul, amarelo e vermelho, certo. Quais são as cores que o Super-Homem usa? Que o Homem-Aranha usa? Azul e vermelho. Caramba, Azul, verdade, né? azul e vermelho, muito bem. Mas a gente tem o Capitão América, a gente tem uma série de outros super-heróis que carregam as cores da bandeira estadunidense, né, dos Estados Unidos. E geralmente, quem salva então a nação ou salva a população a, da, das mazelas, dos ataques, né, das ameaças, né, às vezes do mundo alienígena ou até
super-herói, um vilão, um super vilão, né, maldoso, que quer acabar então com a liberdade, com a ordem, com a segurança das pessoas. Quem os salva? São os o quê? Os americanos, Os estadunidenses, norte-americanos. super-heróis. Muito bem, perfeito, Pedro. Então, subliminarmente, né, esse segredo, né, esconde então essa mensagem, né, do que dos Estados Unidos como um mantenedor da liberdade mundial, né, sempre protegendo então o mundo, né, as pessoas, né, dos inimigos. Então, o número 1 está correta, certo? Essa aqui precisaria saber do conceito de Guerra Fria e de indústria cultural, porque é exatamente desse momento. A indústria cultural vai colocar em vocês essa ideia, muitas vezes sem nem vocês perceberem, né? Sem nem você se dar conta, você compra a ideia e absorve a ideia. Por isso que a galera vai achar que os Estados Unidos é um modelo a ser seguido, né? Quer ir para lá de qualquer forma, acha que lá é o paraíso, que lá é a nação soberana, é o ápice da humanidade, né? E Muita todo gente negócio, pensa assim. de norte-americano tem negócio, nossa, Rússia é mal, Rússia é Isso, inimigo. geralmente Toda série tem. geralmente é um doutor louco soviético, né, Sim, que exatamente. inventa um negócio do mal para acabar com a galera, né? Geralmente é isso, perfeito. Então, a 1 tá certo, automaticamente podemos riscar. Benjamin tá vivo aí? A gente risca a C e aí, tá? 2. Veiculam subliminarmente a crença da supremacia dos brancos enquanto suposta raça mais forte e inteligente face aos demais grupos étnicos do planeta. Vamos voltar para o enunciado? Que cor é o super-homem? Que raça ele é? Branca. Homem-Aranha? Branco. Quarteto Fantástico? Tirando o Coisa, que também é uma cara, ele é branco, ele vira uma pedra, mas ele é branco também. Então não tem outras raças aqui a não ser a branca, né? Citadas no texto. Ah, professor, mas tem o Lanterna Verde. Tá falando do Lanterna Verde no texto? Não tá falando do Lanterna Verde no texto. Não tem. Ah, professor, então não. Você tem que ser até o texto, ao que o enunciado está pedindo. Então, tá correto. Ó, supremacia dos brancos enquanto olha como ela coloca, suposta, não está falando o que é, mas como supondo então que seria a raça mais forte e inteligente face aos demais grupos étnicos. Vocês conseguem imaginar o Batman asiático, por exemplo? Ah, professor, consigo, o asiático é super inteligente. Tá, mas quem os cria? Quem cria o Batman? O estadunidense, né? O norte-americano vai criar o Batman e o norte-americano vai seguir o quê? O seu próprio modelo, então, né? de ideal, certo? De desenvolvimento da espécie humana, que para eles, então, é o cidadão branco norte-americano. Então, a 1, a 2 está correta, certo? Então, a gente já consegue riscar automaticamente o quê? É isso, continua assim. Vou ler a 3. Defendem a ideologia da igualdade necessária entre as classes, sem a qual o mundo não poderia viver em paz e harmonia? E aí? Que, Defendem a é, ideologia de uma igualdade necessária entre as classes? Tá falando de alguma coisa sobre igualdade entre as não. classes? Não, né? Não pode ser a 3, então a gente risca automaticamente aqui. Opa, peraí, sobrou 1, 2 e 4. Vamos ler a 4, então. Reconhecem que os... Opa, peraí, risquei a errada aqui. Reconhecem que os verdadeiros super-heróis não precisam de superpoderes desde que sejam pessoas boas e altruístas? Não Tá falou nada falando disso, isso no não. texto? Também não, né? Então, automaticamente a gente anula a D, sobra apenas a 1 e a 2 é o nosso gabarito correto, né? Então aqui você precisaria ter um conhecimento sobre a Guerra Fria e também sobre a indústria cultural, né? Porque veicula-se pela indústria cultural a ideia, a cultura, né? A supremacia de que a cultura norte-americana, o cidadão norte-americano, a nação norte-americana é superior e detentora, né? Da paz, da liberdade mundial. Certo? Beleza, gente? Tranquilos aqui? Beleza. Maravilha, então. Está gravando, tá gravando. Tá. É uma forma de cultura produzida industrialmente e tem por objetivo a lucratividade das corporações de mídia que nela investem grande capital em máquinas e infraestrutura fabril. O que é infraestrutura fabril? Fábricas. Então, grande capital em infraestrutura das fábricas, os maquinários, os computadores, né? As telas, certo? As comunicações entre os cabos de rede, certo? Né?
Então, infraestrutura das fábricas. Utiliza tecnologia de ponta, destina-se a um grande público, anônimo e impessoal e é distribuída através de mercados e depende de patrocinadores. A parte aqui para nós, principalmente essa aqui, ó, cultura produzida industrialmente. Pedrão, Benjamin, algo que é produzido industrialmente é produzido em pequena ou larga escala? Larga escala. Muito bem. Se é em larga escala, é produzida por uma grande quantidade de pessoas ou por uma pequena quantidade de pessoas? Uma grande quantidade de pessoas. Tá, vamos traduzir grande quantidade de pessoas nos termos que estão aqui. Grande quantidade de pessoas. Erudita? O que você acha? Não. Popular? Ah, professor, popular, população. Não. A cultura popular quer dizer que a cultura é produzida pela população e não para a população. Tá? Então não pode ser. Cultura de massa. Opa, peraí. Massa atende a nosso sinônimo aqui de grande quantidade de pessoas, sim ou não? Sim. Sim, então cultura de massa. Até porque nós estamos estudando que a indústria cultural produzida para a massa. Certo? Beleza? Então, cultura de massa é um conceito da indústria cultural e que é criticado, tá? Pela escola de Frankfurt. Beleza? Maravilha, gabarito letra C. Benjamin, tá vivo aí, meu querido? Acho que ele ligou o... Ah, tá ali, tá por aí. Deu um joinha. Unicentro 2010. Vamos lá. A indústria cultural, com suas vantagens e desvantagens, pode ser caracterizada pela transformação da cultura em mercadoria, com produção em série e de baixo custo, para que todos possam ter acesso. É uma indústria como qualquer outra, que deseja o lucro e que trabalha para conquistar o seu cliente, vendendo imagens, seduzindo o seu público a ter necessidades que antes não tinham. Assinale a alternativa correta. A indústria cultural não é uma característica da sociedade contemporânea? O que vocês acham, Benjamin e Pedro? Não é uma característica da sociedade contemporânea? Já passou? A indústria cultural não existe hoje? Vocês acham Acho que existe ainda, sim. Claro, então, pessoal, muito pelo contrário, né? Ela é uma característica da sociedade contemporânea. Então, não pode ser a nossa alternativa A, risca do baralho. B, a indústria cultural é responsável por criar no indivíduo necessidades que ele não tinha e transformar a cultura em mercadoria. E aí? Acho que não. Seria mais voltado para o capitalismo, isso aí? Em geral? Deixa eu ver. Vamos ler de novo o texto. Seja bem-vindo aí, Lucas. Estamos resolvendo as questões sobre a indústria cultural para poder fechar esse assunto, tá? Será que ele está ouvindo? Está ouvindo, né? Acabou de entrar, tá conectado. Vamos ler de novo, então, o Pedro. Vamos lá. A indústria cultural, com suas vantagens e desvantagens, pode ser caracterizada pela transformação da cultura em mercadoria. Ou seja, da cultura, dos hábitos das pessoas, né? Das suas tradições. O que elas fazem durante a vida delas? Elas comem, saem, né? Elas assistem filme, ouvem música. Então, a cultura em mercadoria, em produtos. Com produção em série, né? Bastante, né? E de baixo custo, então gastando pouco, mas querendo vender bastante para a maior parte de pessoas, para que todos possam ter acesso. É uma indústria como qualquer outra, que deseja o lucro e que trabalha para conquistar o seu cliente, vendendo as imagens, seduzindo o seu público a ter necessidades que antes eles não tinham, Lucas, né, Pedro? Certo? Muito bem. Então, o que está falando aqui no começo do texto? A indústria cultural pode ser caracterizada pela transformação da cultura em mercadoria. Opa, a indústria cultural é responsável por criar no indivíduo necessidades que ele não tinha. Tá certo? Aqui, seduzindo o seu público a ter necessidades que eles não tinham. Beleza. Próxima coisa que ele fala aqui no final da frase, da alternativa, e transformar a cultura em mercadoria. Tá falando isso aqui? Caracterizada pela transformação da cultura em mercadoria. Sim. E aí? Correto, né? Então, transforma a cultura em mercadoria, certo? E cria necessidades que antes as pessoas não tinham, né? Então, a alternativa B é a alternativa correta, beleza? Tranquilos? Se vocês quiserem, eu posso passar esse PDF das questões que eu separei depois para vocês treinarem, fazerem de novo, assinalarem, ter com vocês aí, quem tem no celular
abre lá com o editorzinho de fotos, assinala para treinar, né? E Eu deixa salvo. agradeceria. Beleza, Lucas. Pode deixar, eu mando para vocês lá as questões, tá? Só que eu vou mandar sem o... Mandar em branco, daí vocês resolvem, belezinha? Tranquilos? Beleza, pode ser. Vamos lá. Well 2009. De acordo com a crítica à indústria cultural, na sociedade capitalista avançada, a produção e a reprodução da cultura se realizam sob a égide da padronização e da racionalidade técnica. Égide, pessoal, é o escudo, é a justificativa, né? É o porquê, né? Então, sobre a proteção, né? Sobre a prerrogativa, certo? Né? Da racionalidade técnica. É o que guia, então, ali a indústria cultural. Ela se esconde sobre essa padronização da racionalidade técnica, tá? Então, o que vai acontecer? A crítica à indústria acontece, os críticos da Escola de Frankfurt fazem a crítica à indústria, tá? Porque as pessoas vão passar a ter comportamentos, né, de acordo com o que a indústria vai falar que deve ocorrer, que é o legal de ocorrer, que é o bom de ocorrer, certo? E muitas vezes as pessoas não vão nem perceber isso. Então, por exemplo, no contexto dessa crítica, considerando o fast food como produto cultural, é correto afirmar. Agora eu quero que vocês pensem lá no fast food. Professor, tem palavras muito difíceis. Não, tentem entender. Vocês comem fast food. Fast food que é o Big Mac, Burger King, por aí vai, Subway, né? Então pensem o seguinte, quando vocês pensam, vem uma ideia de conforto ou desconforto na cabeça de vocês? Confortíssimo. Confortíssimo, né? Vamos lá, sai do cineminha, ou sai do rolezinho, né? Ou sai de não sei da onde, vai com a galera fazer o quê? Vai no Mac, é só comer um lanche, mas aquilo, né, traz uma sensação, né, de plenitude, de felicidade, compartilhando momentos de um rolê legal com os amigos, extremamente intenso, né? Ou até às vezes com você, com a sua companhia ali que você está saindo, seu crush, né? Então, assim, o que vai acontecer? Cria-se, então, o hábito em você de consumir, transforma, né, em você como normal o hábito de você ir sempre lá. Então, tem quem, por exemplo, lá não ia no shopping lá quando estava aberto ainda, é de lei, né? Vai lá, compra uma casquinha no McDonald's, né? Só para tomar ali, dando um rolezinho, olhando as coisas, né? Ou seja, é uma padronização, então, dos comportamentos, né? O que vai acontecer? Na letra A, ele fala isso, a padronização dos hábitos e valores alimentares obedece aos ditames da lógica material da sociedade industrializada. Qual que é a lógica material, pessoal? Produzir bastante para maior número de pessoas, gastando o quê? Muito ou pouco? Gastando pouco. O que uma indústria quer? O que uma empresa quer, gente? Se ela gasta muito para produzir, ela tem que vender pelo triplo, pelo menos, né? Ou seja, a lógica da indústria é gastar pouquinho para vender muito, porque daí o lucro é grande, né? Professor, não sei o que é ditame. Divide no meio aqui, ó. Ditame, o que é ditar? O que é ditar, gente? Vocês eram novos, o professor começava, vou ditar. Aí você tinha que obedecer o quê? E começar a escrever, né? Sempre que alguém dita algo, você tem que escrever, você tem que seguir, certo? Ou seja, a padronização dos comportamentos das pessoas vai seguir, então, a lógica a lógica aqui da sociedade industrializada. Qual que é essa sociedade? Qual que é a lógica? A lógica, então, do consumo alto, né, do consumo padronizado para todo mundo e de baixo custo. Então, vocês podem ver, pessoal, desde o cara que é super rico, ou classe média, ou aquele que às vezes até não tem praticamente nem dinheiro para sair no final de semana, ele consegue comprar às vezes ali um lanche do McDonald's, uma batata, um sorvete, né? Cria-se, então, pessoal, uma padronização. Então, diversas classes podem comer no fast food, certo? Então, a padronização de hábitos e valores alimentares que vão obedecer a essa lógica. Então, eu preciso vender bastante, então eu vou criar nas pessoas esse hábito de irem sempre consumir lá. E aí, Lucas, beleza, meu querido? De irem sempre consumir... Eu vou procrastinar se eu não começar a ligar a câmera. Eu vou começar a procrastinar, então na minha rede. Beleza? Entenderam aqui, gente? Lucas, Pedro... Tranquilo? Entendeu? Letra A é o nosso gabarito. Tranquilos? Seguimos?
Unisc 2012. Em um contexto nacional em que o desenvolvimento econômico é institucionalmente defendido como a solução para todos os males sociais, se faz necessário refletir sobre a forma como os indígenas são representados nos meios de mídia de massa na atualidade. Vocês veem algum tipo de participação, pessoal, dos indígenas, por exemplo, na TV, nas mídias? Eles sempre aparecem Bem como para raramente. vocês? Bem raramente. E quando eles aparecem, aparecem como o quê? Como um povo que tem que ter o quê? A sua cultura, né, preservada, não é isso? Preservados. Sempre questão de Isso. direitos, sempre como se, né, tendo ali então que preservar alguma memória do indígena, né? Ou seja, o indígena ele não pode viver no meio da sociedade, a função dele no mundo é indígena, né? Ele não pode ter televisão, não pode ter um carro, não pode ter tanto emprego, não, ele tem que ser para sempre vivendo aquele mesmo costume, preservar essa história dele. É isso que geralmente é passado pela mídia, certo? Então, a evidente emergência de discursos anti-indigenistas nesses meios tem consequência direta na vida das coletividades, na forma como são tratadas cotidianamente pelas populações não índias, com as quais inevitavelmente convivem e compartilham espaços. Assim, nos séculos passados, não são poucos episódios de perseguição a minorias autóctones e quilombolas no Brasil no século XXI. Há uma recorrência de manifestações anti-indigenistas. Estas não se dão de forma regular, estável, mas oscilam, surgem entre extremos situados entre o esquecimento, apagamento, e o revisionismo, memória de uma construção de nação que destina um lugar aos indígenas apenas e tão somente no seu passado. Então, aquilo que eu falei, o indígena, ou então, a hora ele quer então roubar o lugar das pessoas, né, para os extremos, ele falou, não, o vagabundo não quer trabalhar, não faz nada, fica aí pedindo dinheiro, ou então, quando ele decide fazer isso, né, trabalhar, ganhar dinheiro, né, ter as coisas, aí ele dá, então não é indígena. Mas o que é? Ele tem que viver no mato lá sozinho, pô, tá de sacanagem. Então, são dois extremos, né, ou é o esquecimento total, certo? Ou é então, fala, não, ele tem que ser indígena, ele tem que agir de acordo com a história dele, certo? Né? Então, você aquartela a vida do indígena, né, nesses dois extremos, certo? Né? E a mídia acaba reforçando isso também, tá? Então, muito cuidado aqui nesse tipo de questão, porque tem indústria cultural na medida em que a mídia reforça uma imagem do indígena na cabeça das pessoas que assistem à televisão, certo? Vamos lá, ó. Então, assinale a alternativa correta. Número 1. O texto defende o fenômeno da aculturação para a resolução e integração dos povos indígenas na sociedade nacional. O texto defende o fenômeno da aculturação, pessoal, ou seja, você tirar a cultura para resolver, então, o problema da integração dos povos indígenas na sociedade atual. Então, aculturar, tirar, então, a prática, a cultura do indígena dele, para ele poder participar da sociedade. O texto defende isso. Gente, palavras que marcam, são os verbos de ação. Defender. O texto defende que tem que tirar a cultura do indígena. O texto defende isso? Ele fala isso? Não fala isso. Então tá errado. Risca, né? Segundo os autores, os meios de comunicação de massa são responsáveis pela fiscalização de políticas indígenas, representando todos os pontos de vista em seus discursos midiáticos. Pessoal, palavrinhas aqui, em humanas que eu expliquei para vocês N vezes. Cuidado, pessoal, em humanas, palavras assim, todos, apenas, somente, todo mundo. Uma coisa que integra, que ela é totalitária, né, que ela é extrema, não está errado em humanas, tá? Ou seja, vocês acham que a mídia, ela representa todos os pontos de vista, pessoal, sobre os discursos? Todos? Até porque é impossível ter todos os pontos de vista, porque quando você fala em todos, significa que tem um limite, não tem? Todos são todos. Se eu falar assim, todos os alunos da sala foram mal, significa que vai ter algum que foi bem? Não. Não, porque eu coloquei um limite, eu tenho um número de alunos, eu falo todos é tudo. Ou seja, não tem como, ou seja, se eu assinalar essa questão aqui, então eu quero dizer então que existem um número X de pontos de vista, que nunca terão outros novos.
certo? Então tá errado também, é impossível, tá? Número 2 está errada. 3, conforme o texto, a mídia de forma recorrente nega a atualidade dos direitos indígenas da nação brasileira. E aí? Professor, o que não nega não é o governo brasileiro. O que não nega são as pessoas da sociedade, né? Exatamente. Então, mas o que ele está falando aqui é que a mídia nega. Tá certo, não tá? Ó, a mídia nega, então, que exista o direito, por exemplo, dos indígenas de ter o seu espaço, ao mesmo tempo que ter o seu espaço lá preservado, certo? Ele também pode, ele também pode ter emprego, ele pode ter o carro, ele pode ter uma moto, ele pode ter televisão, pode vestir calça jeans, por que não? E a mídia nega isso, porque a mídia coloca ele como alguém que tem que ter seu espaço preservado e a sua cultura preservada. Então, o indígena sempre ali com o quê? Com o perfil de milhares de anos atrás, não é isso? De tanguinha, de nada com a lança, arco e flecha, como se o indígena tivesse ficado parado no tempo, né? Na sua história. Então, nega o quê? A atualidade dos direitos indígenas, certo? Nega a atualidade dos direitos indígenas. Então, a 3 está certo, a gente já risca essa aqui, risca essa aqui, risca essa aqui. Vamos ver a 4. Para os autores, discursos anti-indigenistas baseiam-se na defesa do valor histórico das populações indígenas, ou seja, agora é para os autores do texto. Os autores estão dizendo, então, aqui, os autores dizem, então, que esses discursos são anti-indigenistas porque eles se baseiam na defesa do valor histórico. Ou seja, a gente tem que manter, então, o indígena parado na sua história, parado no tempo. Nega a atualidade. Então, se a 3 está certa, automaticamente a 4 também vai estar certa, porque eles se baseiam na defesa do valor histórico. Tem que manter o indígena parado no tempo, com o seu espaço, com a sua cultura, sem participar, O indígena não vai ter iPhone, vai ficar fazendo TikTok, nada dessas coisas. Não pode. Imagina o indígena gravando TikTok. Cacei um peixe, faz TikTok. Não pode, Então é isso. Cacei um peixe, ótimo, Pesquei um peixe, certo? Então é isso, pessoal. Então a 3 e a 4 estão corretíssimas. Uma confirma a outra. Alternativa gabarito, letra D de 2 de leite. Professor, tem uma charge que eu via, faz muito tempo isso, eu acho que a gente ainda era do fundamental. É uma charge assim, era 2 mulheres no ônibus, elas estavam conversando, aí o índio, lógico, ele tem aquela característica facial, né, que é meio japonês, características gerais dele da face, né? Sim. Aí as duas olharam e falaram, nossa, é igualzinho. Aí uma começou a defender que ele era indígena e a outra começou a não defender. Mas ele estava totalmente vestido como a gente. Ele estava usando camiseta, ele estava usando calça, estava usando tênis. Ele aquele tinha um colar também, que era indígena. Aí eles olham, mas o colar, será que ele é indígena? Será que ele não é? Já trazendo esse debate, porque a mídia, esse negócio aí de que os indígenas não conseguem vir tanto, né? Tipo, você não consegue encontrar um indígena que tem uma casa, que tem um carro, que tem um filho, igual a gente tem nos dias de hoje, que vai sair com o filho para comprar um Mac se o filho quiser. Exatamente. Porque nega, na verdade, a atualidade do direito dos indígenas de participar igual a todos os outros, Então, por eles pertencerem a uma raça que não foi colocada, não foi historicamente inserida, na sociedade, no modelo de sociedade nosso, certo? Então atribui a ele um lugar diferente do nosso, Como se ele tivesse que viver sempre só dentro da oca, caçando, pescando, Não pode usar calça jeans, não pode ter celular. Então, senão ele não é indígena, então ele é outra coisa. Então, só porque você então não tem o mesmo costume, por exemplo, então, o indígena ele pode ter a crença dele nos deuses da natureza e muito bem ir no shopping com o seu filho. Por que ele não pode? O que diz que ele não pode? Se a gente chegou aqui depois deles, usou as riquezas da terra dele, certo? E nega agora o espaço de transitar, nega o direito de transitar no seu próprio espaço, E aí, se ele passa a transitar nesse espaço e ter as práticas,
práticas como as nossas, a gente quer desindigenizar. Nossa, você nem falar. É como a gente tirasse o indígena dele. Falou, você quer desindigenizar o indígena, certo? Fala, então você não é indígena mais, né? Você tira esse colar aí, anda só de calça jeans e agora você é um cidadão diferente, você não é indígena. Então, por que isso? Por que isso acontece? Porque é reforçado pela mídia essa ideia, né? O professor de história meu durante a faculdade, quando ele lembra da filha dele, quando era criancinha, tinha um bilhete em que eles iam levar a turma para um passeio visitar uma comunidade indígena. Ela falou assim, autorize meu filho a ir visitar no dia tal, passeio tal, a comunidade tal, indígena tal, no dia tal. Né? Aí tava assim, OBS, visitar indígenas verdadeiros. Aí ele leu assim, falou, o que seriam indígenas verdadeiros? Tipo assim, o indígena verdadeiro, é o original, de fábrica, né? O que será que seria isso? Seria essa porque é o indígena que vive só lá, então, não tem contato com ninguém, né? Não tem contato com ninguém, vive pelado até hoje, só vive da pesca, da caça, e é literalmente aquela ideia selvagem que a gente tem do indígena. Se ele não for assim, então ele não é indígena. Né? Então, olha só, desde muito tempo atrás, isso em 2013, isso em 2014, ele falando para mim de muito tempo atrás, de quando a filha dele ainda era pequena. Então, olha como isso ocorre até hoje. E esse vestibular aqui, ó, é de 2012, né? Então, olha como continua a reprodução, né, da mesma imagem do indígena aí por parte da mídia, né? Gente, finalizamos. A gente volta a se falar na segunda-feira que vem e a gente entra aí no tema do neoliberalismo, belezinha? Tranquilos? Beleza. Tá? Professor, você já pode mandar esse negócio aí agora? Porque eu tô tentando sempre fazer uma mini revisão no final das aulas, tá? Tá, eu vou apagar aqui as respostas, tá? Daí você faz de novo, beleza? Beleza. Tá? Tranquilo? Tranquilo. Maravilha, então. Vou apagar aqui, eu já mando no grupo lá para você. Você tá no grupo, né? Tô. Beleza, então, Lucas. Pessoal, tranquilo o resto, então. A gente se fala na próxima segunda, tá? Se cuidem. Eu vou fazer uma live amanhã. Quem quiser entrar lá, acompanhar sobre neoliberalismo, tá? Quem tiver afim, tiver de boa na terça-noite aí, dá uma conferida lá, dá um oi, manda um abraço, manda pergunta. Que horas que é? Beleza? Fazer às 9h07, tá? Ah, tá. Beleza? Valeu, gente. Se cuidem. Até semana que vem. Beleza? Beleza. Tchau, Falou, Lucas. Benjamin. Até mais, Pedrão. Tchau, Benjamin. Até a próxima, gente. Vou salvar aqui.